Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Já tinha algum tempo, que eu não transmitia, nenhum estudo, não estava fazendo live, mas cá estamos para compartilhar um conteúdo importantíssimo. E como de costume, se você está assistindo essa live posteriormente, aguardo mais alguns instantes, que eu sempre costumo aguardar pelo menos uns 5 minutinhos, para que quem puder assistir online, participar aqui conosco. Então vamos lá, eu costumo sempre pedir a sua ajuda, se você já está online, para você me ajudar compartilhando essa live com outras pessoas. E eu queria que você aguardasse junto comigo pelo menos 5 minutos, para que a gente pudesse aguardar outras pessoas entrarem para participarem aqui online. Então você que está assistindo posteriormente, eu vou deixar sim essa live gravada, então se você está assistindo posteriormente, aguarda só mais alguns instantes, que daqui a pouco eu vou dar início à live que tem como tema o poder da oração em línguas. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, fica até o final, que eu vou estar compartilhando algumas chaves importantíssimas e, em contrapartida, também vou estar fazendo um convite aqui especial para cada um de vocês. Eu vou estar compartilhando agora a live no grupo da minha mentoria. E mais uma vez, você que está online aqui, me ajuda compartilhando aqui essa live com outras pessoas, tá bom? Então vou deixar a música de fundo rolando, só para a gente aqui dar início, tá bom? Aguardem só mais alguns instantes. E a gente já dá início a mais uma live. Compartilhar aqui no grupo. Lá, vou compartilhar com mais algumas pessoas aqui e você também me ajuda compartilhando, tá bom? Glorifica o seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Guardem só mais uns instantes, tá bom? 5 minutinhos eu já dou início. Glória a Deus. Aleluia. O seu santo nome, Ele exaltado nos céus. Lá, só mais um minutinho e a gente já dá início. A tela ficou escura aí pra ti? Aqui ficou escura pra mim. Me confirmem, para quem está online, se você consegue me escutar e se o vídeo está normal, que aqui no meu celular ficou a tela toda preta. Ainda está normal, né? Estranho. Agora normalizou aqui para mim. Vamos lá, um minutinho, eu já vou dar início, a gente vai orar. E hoje eu vou estar... O tema da live hoje é o poder da oração em línguas.
Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer aprender um pouco mais, fica até o final. Eu vou estar trazendo aqui um ensinamento importantíssimo, rico para o teu crescimento espiritual. Está tudo normal, né? Pronto, glória a Deus. Vamos iniciar? Vamos orar em primeiro lugar, convidando o Espírito Santo para que ele possa tomar a direção e o controle dessa live, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais uma noite aqui na tua presença, onde o Senhor me dá mais essa oportunidade para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado nesses últimos anos, nesses últimos meses. Não somente aquilo que o Senhor tem me ensinado, mas aquilo que por meio do teu Santo Espírito o Senhor tem me estimulado a fazer, a colocar em prática. Eu te rendo graças, meu Senhor. Espírito Santo de Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu me submeto totalmente, completamente ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Que o Senhor possa conduzir a minha vida, que o Senhor possa conduzir as minhas palavras, que o Senhor possa conduzir, Espírito Santo, as minhas ações. Eu entrego nas tuas mãos o controle dessa live, o controle, meu Deus, total de tudo aquilo que será transmitido e ensinado através aqui dessa transmissão. Eu tenho aqui um esboço, algumas anotações, mas que o Senhor quiser mudar, meu Deus, que assim seja, que não seja a minha vontade, mas a tua. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu oro para que o Senhor possa me lavar, meu Senhor, com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. E desde já eu aplico o sangue de Jesus sobre essa transmissão. Eu aplico o sangue de Jesus sobre os equipamentos, sobre o celular, o computador, sobre a internet. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. E que nenhum mal possa nos atingir, que nenhum mal possa prevalecer. Desde já eu repreendo todo o levante do inimigo contra essa transmissão e declaro a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre essa transmissão, sobre essa live, sobre os equipamentos, sobre a minha família. Chama a tua presença, Espírito Santo, porque sem a tua presença eu não quero, meu Deus, transmitir esse ensinamento. Eu só quero fazer se o Senhor estiver aqui presente. Que eu sinta a tua presença, que não somente eu, mas que todos nós, todas as pessoas que estiverem assistindo nesse exato momento, ou então até mesmo as pessoas que vão assistir posteriormente essa live, que elas também sintam a tua presença, Espírito Santo. Sintam a tua paz, sintam o teu consolo, sintam o teu toque. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço também a tua proteção através dos teus anjos. Que os teus anjos estejam acampados ao meu redor, ao redor da minha casa, para que nenhuma seta maligna possa prevalecer sobre as nossas vidas, meu Senhor, mas que somente o teu poder, tua glória e a tua majestade prevaleça, meu Deus, sobre esse momento. E assim que eu oro e entrego essa live nas tuas mãos, e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? A todos que já estão online, sejam bem-vindos. A todos que estão entrando agora, eu estou vendo aqui Daniel, lá de Barbalha, Ariana, Deus abençoe, Tayane, minha madrinha Jeane, Deus abençoe a todos, minha esposa que já está aqui também, minha mãe. Vamos lá, para a gente não ficar enrolando muito, eu gosto de ser bem objetivo. Jaqueline, Deus abençoe, Jaque. Vamos lá, o tema da live dessa noite é o poder da oração em línguas. Antes de eu iniciar falando um pouco sobre esse tema importantíssimo e riquíssimo para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual, eu sempre falo isso, né? Desenvolvimento e crescimento espiritual, porque sim, é algo que é importantíssimo para que a gente possa continuar crescendo e se desenvolvendo espiritualmente. Essa é uma arma, não é nem uma chave, né? Eu vou trazer algumas chaves, mas essa é uma arma poderosíssima que, se a gente colocar em prática, a gente cresce de uma maneira sobrenatural. Então, por isso, realmente é um dom. E antes de eu falar aqui um pouco sobre a oração em línguas, eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Quem aqui tem dúvidas sobre esse dom? Quem aqui tem dúvidas sobre esse formato, vamos assim dizer, de oração? Coloca aqui nos comentários, eu tenho dúvidas, ou então nunca ouvi falar, ou então já orei em línguas, mas já faz tempo que eu não oro. Coloca aqui nos comentários, só para a gente já dar início aqui com essa
interação. Isso, conforme minha esposa colocou aqui, a live ela vai ser breve, mas se você colocar em prática já parte daquilo que... Parte do ensinamento que eu vou trazer, se você já colocar em prática ainda hoje, pode ter certeza, se você colocar em prática ainda hoje, você já vai ver transformação sobrenatural, uma transformação sobrenatural na tua vida. Você já vai ver um impacto na tua vida espiritual. Então coloca aqui nos comentários, quem aqui tem dúvida, quem aqui já ouviu falar, quem aqui já orou em línguas alguma vez, mas já faz um tempo que não ora mais, não sente aquele estímulo para poder orar. Quem aqui não sabe de todos os benefícios, coloca aqui nos comentários. Enquanto vocês colocam, depois eu vou dar uma pausa aqui para poder ler. Então vamos lá. Eu vou estar trazendo aqui alguns ensinamentos, algumas chaves espirituais, com base nesse princípio, com base nessa arma poderosíssima que nós temos, que é a oração em línguas. Eu vou trazer aqui, sim, alguns ensinamentos, mas o principal, ou seja, eu vou trazer aqui alguns ensinamentos, mas o principal, de uma maneira mais destrinchada, vamos assim dizer, mais completa, eu vou estar trazendo amanhã em nosso culto presencial. Então, recapitulando, eu vou trazer aqui algumas chaves importantíssimas, mas de uma maneira mais completa, mais complexa, vamos assim dizer também, que eu vou estar trazendo de uma maneira mais profunda, vai ser amanhã aqui em nosso culto presencial. Nós temos feito os nossos cultos presenciais todos os sábados, a partir das 19 horas, aqui em nossa casa. Então, você que está assistindo e ainda não pôde comparecer, não pôde ainda participar dos nossos cultos, fica aqui o convite. Nós temos feito todos os sábados a partir das 19 horas. Você que já tem participado, já está mais que convidado e convocado para participar também do nosso culto que vai estar acontecendo amanhã a partir das 7 horas da noite, tá bom? Então eu vou estar trazendo aqui algumas chaves importantíssimas, mas amanhã de maneira mais completa e detalhada, aí sim, eu vou estar trazendo um ensino importantíssimo, completo e detalhado, mas também a gente vai estar orando pela sua vida, orando para que Deus reacenda essa chama em teu coração, caso você já orou em línguas em algum tempo, mas de repente você já há alguns anos, alguns meses já não ora mais, ou então se você já ouviu falar sobre esse dom, mas ainda não conseguiu destravar e ser ativado, vem aqui amanhã que a gente vai estar orando também por esse dom, para que o Espírito Santo possa conceder sobre a sua vida e que assim você possa usufruir dia após dia desse dom, amém? E se você tem dúvida, se você quer aprender um pouco mais, amanhã é o dia. Hoje eu vou estar somente acendendo uma chama no teu coração, mas a minha oração é para que o Espírito Santo taque fogo no teu coração, mas amanhã, ainda mais amanhã. Vai começar hoje, mas ainda mais amanhã em nosso culto presencial. Minha mãe colocou assim: eu oro, só não uso com frequência. Então fica até o final, mas vem amanhã que a senhora vai aprender algumas chaves importantíssimas. E o Espírito Santo é quem vai encorajar cada um de nós para que a gente ore ainda mais. Se você já ora, ore ainda mais. Se você ainda não ora com frequência, você passe a orar. E se você nunca orou em línguas, e se você tem esse desejo no seu coração, que você aprenda, porque é necessário primeiro a gente aprender para que depois a gente coloque em prática. Amém? Então vamos lá. Quem aqui já sentiu que através da sua vida espiritual você precisa, tem aquele sentimento, não, eu preciso ir além na minha vida espiritual, mas parece que falta alguma coisa. Então de repente você sente essa necessidade que você precisa ir além, sente a necessidade que precisa crescer e desenvolver, mas você sente a necessidade e sente meio que um certo vazio. Você não consegue destravar, você não consegue crescer, você não consegue desenvolver. Então hoje eu vou estar trazendo aqui uma chave poderosa, algumas chaves, poderosas, que pode desbloquear uma nova dimensão na sua fé. Então é necessário que você preste atenção, fique até o final. Mais uma vez, eu vou tentar aqui ser bem objetivo, mas você tem que me prometer que você vai ficar até o final e prestar bastante atenção, tá bom? Então se você sente algo
um algo a mais que falta para o teu desenvolvimento espiritual, se você tem esse desejo que você precisa, não somente o desejo, mas já possui entendimento, que você precisa ir além, mas que você percebe que falta alguma coisa, então vou estar trazendo aqui algumas chaves espirituais que vão te desbloquear e te levar para uma nova dimensão da sua fé. Mas eu quero fazer aqui alguma pergunta e você responde para si próprio. Você já sentiu que as suas orações não estão sendo eficazes como você acha que deveriam ser? Responda para você mesmo. Você acha que as orações que você já fez, ou então as orações que você está fazendo, elas não estão surtindo efeito, então você sente que elas não estão sendo eficazes? Você já teve esse sentimento, então atualmente você já tem esse sentimento? Ó, Jaqueline colocou aqui, sim. Então hoje a gente vai conversar, né, sobre algo que pode mudar completamente a sua experiência com Deus. Mas reforçando que o melhor mesmo vai vir amanhã em nosso culto presencial, amém? Hoje eu quero ativar isso, atiçar isso no teu coração, mas que você possa participar, se Deus quiser, no nosso culto de amanhã a partir das 19 horas, onde eu vou estar trazendo o ensinamento mais completo. Mas vamos lá, fica até o final que eu tenho certeza, com aquilo que eu vou estar compartilhando nessa live hoje, isso já vai te ajudar a desenvolver e a crescer ainda mais espiritualmente. Você vai entender qual é a chave que você precisa ativar para que as suas orações possam estar sendo mais eficazes. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu quero iniciar falando um pouco sobre a importância da oração. Eu quero que todos nós, eu e você, todos nós sabemos que a oração ela é essencial na vida cristã. Então a oração é algo que é essencial e primordial na vida de todo cristão. Seja ele um novo convertido, seja ele alguém que está começando ali, engatinhando, vamos assim dizer, no seu desenvolvimento, crescimento espiritual, no seu relacionamento com Deus. Qualquer cristão, ele sabe que a oração é algo que é importantíssimo. É algo que, na verdade, não pode faltar. É como se fosse o arroz com feijão do seu relacionamento com Deus. É algo que tem que ser constante, é algo que tem que ser diário e é algo que tem que ser praticado no nosso dia a dia. Não deve ser, não é uma chave, vamos assim dizer, não é um princípio que deve ser praticado somente quando você precisa. A oração não é para ser colocada em prática somente quando você tiver alguma necessidade ou então estiver passando por alguma situação de urgência ou emergência. Não é assim que muitos de nós fazemos, né? Eu mesmo já fiz muito disso. Só buscava a Deus em oração quando estava passando por alguma situação de urgência ou emergência. Mas não, com o tempo eu comecei a aprender que nós temos que ter uma vida de oração, e ter uma vida de oração não deve significar que eu tenho que buscar a Deus, conversar com Deus somente em situações de urgência ou de emergência. Não. A oração é uma chave importantíssima que deve ser colocada em prática por todos os dias das nossas vidas e nas mais diversas situações e nos mais diversos momentos do nosso dia. Mas eu pergunto a você, será que você tem colocado em prática essa importante chave espiritual, que é a oração? Será que você tem colocado em prática diariamente essa disciplina espiritual que o Senhor nos deu, né? O Senhor nos deu essa disciplina espiritual, Ele nos estimula a orar, como o próprio Senhor Jesus, em certas ocasiões, Ele mesmo fala, né? Quando você orar, você vá para o teu quarto, fecha a porta e ore em secreto. E teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Quando Jesus ele diz, quando você orar, só pelo fato dele utilizar essa palavra quando, isso já nos ensina indiretamente que ele tinha uma expectativa quando ele estava ensinando, de que a gente tivesse uma vida de oração. Ou seja, quando ele diz, quando você orar, a expectativa, vamos assim dizer, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não era somente que a gente buscasse a Deus em oração nas nossas situações de urgência ou emergência, não. Quando ele usou essa palavra, né, quando você orar,
quando nós orássemos, a expectativa dele é que nós orássemos constantemente, que nós orássemos no nosso dia a dia, que nós ativássemos, girássemos, vamos assim dizer, essa chave para o nosso desenvolvimento e relacionamento com o Pai. Mas eu lhe pergunto mais uma vez, será que no teu dia a dia você tem utilizado essa disciplina espiritual? Você tem colocado em prática essa disciplina espiritual? E mais, e se eu te dissesse que há um nível de oração que a maioria das pessoas não tem acessado? Eu fiz uma primeira pergunta, né? Será que você tem colocado em prática a oração, a sua vida de oração? Mais uma segunda pergunta para poder complementar. Será que, se eu te dissesse que há um nível de oração que a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos não tem colocado em prática? Há um nível de oração que a maioria dos cristãos não tem acessado. É um nível de oração, preste atenção nisso, é um nível de oração que 100% daquilo que é orado está totalmente alinhado com a vontade de Deus. Quando você acessa esse nível de oração, você não ora de forma limitada. Você ora de forma totalmente, 100% direcionado pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, é um tipo de oração, é um nível de oração que a maioria das pessoas não acessa. É um tipo de oração que ela é 100%, alinhada com a vontade de Deus. É um tipo de oração que ela é ilimitada, ou seja, não tem limitação quando você acessa esse tipo de oração. E é um tipo de oração que é totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Se eu parasse por aqui, eu já teria dado motivos demais e de sobra sobre a importância da oração em línguas, que eu já estou falando sobre isso. Porque quando a gente acessa esse nível de oração, que é através da oração em línguas, nós oramos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu já estou falando aqui dos benefícios, não era nem para falar. Mas quando a gente ora em línguas, a gente ora a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nós oramos de acordo com a vontade 100% alinhada com a vontade de Deus. Nós estamos orando 100% sobre a vontade de Deus. E nós oramos de uma forma totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Então me lembro que aqui alguns dias atrás eu estava fazendo uma live e uma pessoa perguntou, na verdade ela tinha uma dúvida, se a vida dela estava sendo direcionada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente ativa essa chave da oração em línguas, nós estamos orando sob a total direção do Espírito Santo. Então, se você quer entregar a tua vida por inteiro nas mãos do Espírito Santo, para que ele direcione seus pensamentos, as suas ações e as suas palavras, se você ativar essa chave da oração em línguas, essa é uma das principais chaves, se não a principal, onde você, através da tua oração, através da tua ação, né, você começa a orar em línguas, você fecha teus olhos, para quem já ora em línguas, né, você fecha teus olhos, você procura se conectar com Deus, aí começa. Você já está orando sob a direção do Espírito Santo, você já está orando a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, e você está orando 100%, de uma maneira 100% alinhada sobre a vontade de Deus. Então, assim, se eu já parasse por aqui, já seriam motivos de sobra para quem já orou em línguas e não ora há um bom tempo, voltar a orar, e já seriam motivos de sobra para que você pudesse despertar o interesse, o desejo no teu coração para poder buscar ser ativado nesse dom. E eu quero compartilhar aqui uma base bíblica, né? Não pode faltar a base bíblica para que a gente possa entender ainda mais, compreender, e através da base bíblica a gente ser inspirado ainda mais a buscar esse dom, a desejar esse dom. Eu creio que um dos propósitos principais de eu estar fazendo essa live é justamente isso. Criar um desejo no teu coração para que, se você já ora em línguas, para que você ore ainda mais, para que se você já orou há um certo tempo, mas não tem o hábito,
para que o Espírito Santo estimule isso dentro do teu coração. Mas o meu desejo, o desejo do meu coração é para que você, se você ainda não ora em línguas, se você ainda não recebeu esse dom do Espírito Santo e você ainda não foi ativado, que você crie esse desejo, o mais importante, que você venha amanhã em nosso culto presencial, que eu vou estar destrinchando de maneira mais detalhada os princípios, os fundamentos, compartilhando mais chaves espirituais, mais versículos bíblicos que falam sobre esse dom, para que você possa criar ainda mais o desejo no teu coração e que você possa buscar, e amanhã, no nosso culto presencial, que você possa ser ativado, amém? A gente vai orar com imposição de mãos sobre a sua vida e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai liberar esse dom sobre a vida de muitas pessoas que vão estar aqui nessa noite, amanhã à noite, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 4 diz assim: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aqui já fala de um outro porquê, né? Na verdade, esse trechozinho, eu não li o versículo completo, mas só esse trechozinho de 1 Coríntios 14 já mostra aqui o porquê que eu tenho que não somente buscar esse dom, mas o porquê que eu tenho que colocar esse dom em prática. Em muitos estudos, muitas ministrações, muitas pregações, eu e você, eu creio que você já ouviu falar sobre a gente estar edificado sobre a rocha, né? Alicerçado sobre a rocha. Então a gente sabe que para que a gente possa estar alicerçado sobre a rocha, a gente tem que manifestar o caráter de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de tudo e de todas as circunstâncias, mas também amar o próximo como a nós mesmos, manifestar o amor de Jesus, falar de Jesus para outras pessoas. Dessa forma, a gente sim se mantém alicerçado sobre a rocha. Mas uma das chaves que a gente ativa em nosso espírito e que de uma maneira eficaz, assertiva e com base bíblica a gente traz edificação para o nosso espírito é justamente quando a gente ora em línguas. Porque como o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. É como se o próprio apóstolo Paulo, é como se a própria palavra de Deus estivesse respondendo aqui para muitas pessoas que podem ter essa dúvida. Por que, pastor Jefferson, que eu devo buscar esse dom? Por que eu já tenho, mas por que eu tenho que orar em línguas? Uma das respostas está aqui em 1 Coríntios 14,4. Porque quem fala em línguas traz edificação para si próprio. E o que é que isso significa? Por que a Bíblia diz que quem ora dessa forma se edifica? Ou seja, você busca se desenvolver, crescer espiritualmente de maneira espiritualmente, amém. Se mantenha firme. Quando você ora com o teu intelecto, né? Quando você usa palavras ali que você consegue compreender. É aquela oração que você fecha os teus olhos e Deus, eu te chamo, eu te convido, eu te agradeço, eu te peço perdão pelas minhas falhas. Aí você continua, tá? Na tua oração, né? Quando você usa palavras que o teu intelecto consegue compreender. Mas quando você usa a oração em línguas, você já começa a se mover espiritualmente de uma maneira totalmente diferente. É como se você, naquele momento que você começa a orar em línguas, você já começa a mudar o ambiente natural onde ali você está, da tua oração, do teu momento ali com Deus. Você já muda a atmosfera natural para uma atmosfera sobrenatural. Não tem como isso não acontecer. Por que não tem como isso não acontecer? Porque você já está trazendo edificação através de um dom sobrenatural e você está usando um dom concedido pelo próprio Espírito Santo. E se é um dom sobrenatural concedido pelo Espírito Santo e que traz edificação, não tem como a atmosfera não ser mudada. É por isso que eu, particularmente, uso naturais, mas você associa a tua oração natural, a tua oração também sobrenatural, aí você já cresce, você já vai para um novo nível. Não tem como você não crescer espiritualmente,
Não tem como você não transformar a atmosfera natural numa atmosfera sobrenatural. Quando você ali já está concentrado com Deus, assim como eu costumo fazer, né? Não sei se vocês estão percebendo, coloca um fundo musical. Já fiz uma oração com o meu intelecto, pedi para que o Espírito Santo direcionasse esse momento, essa live. Convidei a presença dos anjos do Senhor para que eles estivessem aqui nos guardando, nos protegendo. Mas também quando eu fecho os meus olhos, me concentro em Jesus. Me concentro em Jesus, me concentro no meu Senhor, no meu Salvador. Mas se eu já tenho esse dom e começo a colocar em prática, você se concentra, com os teus olhos fechados, começa a se concentrar. Ali, se de repente você puder, você fecha os teus olhos, junta as tuas mãos, de joelhos dobrados. Aí você começa. Kanamana yeresholere kanamanas. Kedere kanamana yereshus. Kedere kalarabada yeresus. Já começa a me arrepiar aqui. Não tem como a atmosfera natural não ser transformada numa atmosfera sobrenatural. Não tem como isso não acontecer. É simplesmente impossível. Se você reservar o teu tempo ali com Deus, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar a teu Pai em secreto, com palavras naturais, mas usar também desse dom e começar a orar em línguas, não tem como a atmosfera natural não ser transformada numa atmosfera sobrenatural. É por isso que a gente tem que usar. É por isso que você já tem esse dom, você tem que colocar em prática. E se você não tem esse dom, vem amanhã. Vem amanhã. Vem e participa amanhã. E se você conhece alguém que você já ouviu falar, eu conheço, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que já busca há tanto tempo esse dom, recebeu o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas, traga essa pessoa amanhã. Traga essa pessoa, haja por fé. Manda um convite, manda um WhatsApp, então vai até ela, dá uma carona, chama o Uber para a pessoa e convida essa pessoa, seu amigo, sua amiga. Ou então se é você, vem aqui amanhã, participe desse culto amanhã às 19 horas. Se você já está sentindo isso, queimando o teu coração, amanhã você vai estar aqui com uma tocha, sendo avivada pelo Espírito Santo. Mas amanhã, além de um ensino completo, eu vou estar orando, junto com a minha esposa, a gente vai estar orando sobre a sua vida, vai estar impondo as mãos, fazendo assim como o apóstolo Paulo fazia, quando ele impunha as mãos sobre a vida dos novos convertidos, as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo e começavam a profetizar e começavam a orar. Esse é o padrão bíblico e assim a gente vai fazer, amém? A gente vai orar, impor as mãos, vai trazer o ensinamento, assim como eu já estou trazendo uma parte do ensinamento que eu vou estar trazendo amanhã, mas a gente vai estar trazendo um ensinamento mais completo e no final sim a gente vai orar, amém? Então assim, já uma resposta para alguém que de repente pode ter uma dúvida, pode ter essa dúvida, né? Por que eu tenho que orar em línguas? Porque quando você ora em línguas, você traz edificação a si mesmo. E uma pergunta, quem aqui já se sentiu ou se sente fraco espiritualmente e não sabe como se fortalecer? Responda a si próprio. Você já se sentiu ou se sente atualmente fraco, sente uma fraqueza espiritual, mas você sente a fraqueza, mas não sabe como se fortalecer? É como se você sentisse, por exemplo, uma enfermidade, sentisse uma dor no teu corpo, mas você não soubesse como se curar, obter a cura. Quem aqui já se sentiu fraco espiritualmente, mas não sabe como se fortalecer? E se eu lhe dissesse que existe um segredo que poucos praticam, mas que pode transformar completamente sua vida espiritual? Eu estou falando aqui, eu já estou entrando já em outra linha, né? Fortalecimento espiritual. Então, se você se sente fraco espiritualmente e busca se fortalecer espiritualmente, mas não sabe como, fica até o final dessa live, mas principalmente em nome de Jesus. Se você é daqui da cidade de Juazeiro, então mora aqui próximo, vai estar assistindo essa live posteriormente, mora aqui próximo, mora em Crato, em Barbalha, faz um esforço e vem até aqui amanhã, amém? Para o nosso culto presencial. Faz um esforço e vem aqui para o nosso culto presencial amanhã às 19 horas. Principalmente se você, mas eu estou tão fraco espiritualmente, venha, peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a participar amanhã desse culto presencial.
que eu quero aprender, eu quero obter o conhecimento, eu quero aprender ainda mais dessas chaves, eu quero obter sabedoria para poder despertar ainda mais esse desejo no meu coração, mas eu quero receber esse dom. Cria esse desejo no seu coração, cria esse desejo no seu coração, que amanhã a gente vai estar orando sobre a sua vida, amém? Então amanhã às 19 horas vai ser um culto sobrenatural, tenho total certeza. Eu quero falar aqui apenas três benefícios. Eu já falei de alguns aqui, não era nem para eu ter falado, né, mas me aprofundei um pouquinho, mas eu quero falar de 3 benefícios. Agora há pouco eu falei um dos porquês do que você... qual o porquê? Vamos responder de uma maneira bem direta, né? Por que eu devo orar em línguas? O apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios, ele já respondeu. Porque se você ora em línguas, você traz edificação para si próprio. Mas agora eu quero falar de 3 benefícios. O primeiro deles, fortalecimento espiritual. Eu falei agora há pouco, se você se sente fraco espiritualmente, a oração em línguas, ela traz sobre a sua vida um fortalecimento espiritual. Eu digo e repito, é impossível. Eu falei agora há pouco acerca da transformação do ambiente. Quando você começa a orar, estava triste, você se alegra. Se você estava fraco espiritualmente, você já começa a se fortalecer. Espiritualmente você já começa a se fortalecer. Quando você fecha seus olhos e você já começa ali, ó. Que você já começa a se fortalecer. Então, um dos principais benefícios é o fortalecimento espiritual. Então, se você se sente fraco espiritualmente, debilitado espiritualmente, ativa essa chave espiritual. Ativa essa chave espiritual. Você que já ora em línguas, volte a orar em línguas. Volte a orar em línguas e você já vai perceber um fortalecimento espiritual. É como se estivesse sendo injetado ali no teu espírito. Aquele energético. Imagina que você está tomando um energético, uma dose de energético espiritual. É quando você ativa e coloca em prática esse dom sobrenatural. Então, o Espírito Santo, ele traz sobre a sua vida um fortalecimento espiritual quando você ora em línguas. E o outro benefício, intercessão sobrenatural. Romanos 8, 26 diz assim: porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. O próprio Espírito Santo, porque quando você lê em Romanos 8, 26, a palavra aqui Espírito é com E maiúsculo. Então sempre que você lê ali na Bíblia a palavra Espírito com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. E sempre que você lê Espírito com E minúsculo, se refere ao Espírito, ao nosso Espírito, ao Espírito humano. Amém? O Espírito humano. Ou pode ser também espíritos malignos, né? Mas sempre que você lê Espírito com a letra E maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Mas olha que o apóstolo Paulo, um outro benefício importantíssimo, e que eu tenho colocado em prática ultimamente de maneira mais intensa. Eu particularmente tenho feito isso nos últimos meses de maneira mais intensa. Quando eu, por exemplo, eu quero orar pela minha esposa, eu sempre faço isso, pela minha esposa e pelos meus filhos. E hoje mesmo, já coloquei em prática esse benefício aqui que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 8, 26. Muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Muitas vezes a gente não sabe fazer aquela oração de maneira clara, objetiva e eficaz. Aí o que é que eu tenho que fazer para que eu possa orar de maneira eficaz, clara, objetiva e fazer aquela oração certeira? Pedir ajuda do Espírito Santo. E como é que eu peço ajuda ao Espírito Santo? Claro, você pode verbalizar, com tua boca você pode dizer: Espírito Santo, eu não sei como orar sobre esse motivo, eu não sei como interceder sobre essa causa específica. Espírito Santo, eu não sei como orar sobre essa pessoa, por essa pessoa. Você pode sim verbalizar, falar isso de maneira clara, pedir a ajuda ao Espírito Santo, mas se você quer agir de maneira mais assertiva ainda, você ora em línguas. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que são esses gemidos inexprimíveis?
A oração em línguas. A oração em línguas. Eu particularmente, como eu faço? Fiz isso hoje mesmo. Hoje eu fui deixar meu filho mais velho na escola. Aí, enquanto eu estava no trânsito, eu disse assim: Espírito Santo, me ajuda a orar pelo meu filho Gustavo, e me ajuda a orar também, eu faço isso também dia após dia, todos os dias. Espírito Santo, me ajuda a orar por Pietro, que são os meus 2 filhos. Aí o que é que eu faço? Eu peço ajuda ao Espírito Santo, eu falo dessa mesma forma que eu estou falando aqui. Eu digo: Espírito Santo, me ajude a interceder e me ajude a orar como convém pelos meus filhos. Aí eu começo, falo isso e eu começo. Eu não estou entendendo aquilo que eu estou falando, mas pelo fato de eu ter pedido ajuda ao Espírito Santo, e principalmente por ter base na palavra, Romanos 8:26, eu acabei de ler, eu sei no meu espírito que o Espírito Santo está orando está me concedendo a expressão vocal para que eu possa orar e interceder pela vida dos meus filhos. Então é o próprio Espírito quem está intercedendo. Quando eu oro em línguas, eu estou ali. Nesse caso específico, eu pedi ajuda ao Espírito Santo para orar pelos meus filhos, e eu estou orando como convém. Eu estou, através do uso desse dom, o Espírito Santo está intercedendo e me ajudando a orar pela vida dos meus filhos. E olha que benefício importantíssimo. E isso eu posso utilizar para qualquer área da minha vida. Como eu já orei muito pelo meu casamento, já orei muito pela vida da minha esposa, já orei por uma situação específica, já orei para Deus me abençoar com o fechamento de um negócio, já orei para que Deus me ajudasse acerca de uma direção específica que eu precisava. Então, por exemplo, você está precisando, por exemplo, imagina que você recebeu uma proposta de emprego, falando de uma maneira bem clara, mas você ainda não sabe se você deve aceitar ou não essa proposta de emprego. Aí o que é que você pode fazer? Você faz assim: Espírito Santo, eu recebi, de maneira bem clara, você vai conversando com ele. Espírito Santo, eu recebi essa proposta de emprego, mas eu ainda não sei se eu devo aceitar ou não. Me ajude a orar por essa causa específica. Aí você começa. Aí você passa um tempo ali orando em línguas. E não necessariamente no mesmo momento, mas com o tempo, através do testemunho interior, não necessariamente através de maneira audível, mas através do teu testemunho interior, você vai sentir paz se você deve aceitar a proposta de emprego, e você vai sentir um leve incômodo se de repente a tua resposta acerca desse caso específico, desse exemplo que eu estou dando, se a resposta deve ser não, você vai sentir um certo incômodo. Então o Espírito Santo ele te ajuda a orar. Você não sabia como orar como convém, e você precisava de uma ajuda para poder orar por essa causa específica. Aí, o que é que você faz? Ativa a chave. Aí você fecha os olhos, como eu falei: Espírito Santo, eu preciso de ajuda em relação a essa causa específica. Aí você lista ali, você fala para ele. É uma causa de emprego, é o filho, é o casamento, é a libertação de alguém, o que quer que seja. A gente não pode limitar. Mas você pede ajuda ao Espírito Santo e começa a orar. Fecha os olhos, como eu falei logo no início. Se concentra em Jesus. Se concentra. Você já pediu ajuda ao Espírito Santo e ele vai começar a te ajudar. E você começa. E aí você continua. E aí você continua. E até o Espírito Santo ele vai te dizer até inclusive o momento de você finalizar a tua oração. Em alguns casos vai ser uma oração mais estendida, como em algumas situações no meu dia a dia, às vezes chega a ser de até 1 hora, e pode ser mais. Mas em algumas situações, como você vai estar orando sobre a total direção do Espírito Santo, às vezes vai ser rápido. Você pedir a ajuda do Espírito Santo, começou a orar em línguas, e às vezes vai ser rápido, e a resposta vai vir. E ela vem. Por quê? Porque em muitas ocasiões nós não sabemos orar como convém.
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, coloque isso em prática. Coloque isso em prática ainda hoje. Ainda hoje. E você vai ver o quão o Espírito Santo vai te ajudar. E o quão sobrenatural você vai perceber a atmosfera sendo mudada ali no teu redor. Seja em qualquer cômodo da tua casa. Seja no teu... Importante que você faça. Importante que você coloque em prática. Mas você vai ver que quando você ora, você pode também interceder por alguma pessoa ou pessoas ou por uma causa específica. Amém? Um outro benefício, você ora os mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Fica até o final, que eu estou já finalizando, tá? Eu já estou falando aqui sobre o poder da oração em línguas. Eu estou falando aqui de uma maneira bem objetiva, mas vocês já estão vendo aqui que são vários benefícios. Eu já falei o porquê que você deve orar em línguas. Estou falando aqui alguns benefícios, mas amanhã, no culto, no nosso culto presencial, amanhã, sábado, às 19 horas, eu vou falar de uma maneira bem mais detalhada e o principal, a gente vai orar para que você possa ser ativado nesse dom. Mas em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim. 1 Coríntios 2, 7 diz assim. Quando oramos em línguas, né, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando eu oro em línguas, ele usou aqui especificamente nessa passagem o termo em mistério. Quando eu oro em línguas, quando eu oro a Deus em mistério, através de mistérios, ou seja, no meu intelecto, no momento eu não estou entendendo, mas eu estou orando a sabedoria de Deus. Consequentemente, eu estou orando a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Olha aí que benefício importantíssimo para que eu possa colocar em prática, para que você possa colocar em prática ainda hoje, quando finalizar essa live, para que você possa colocar em prática a oração em línguas. Para que no teu momento ali, com Deus, você fez, por exemplo, a tua leitura, fez o teu momento de adoração, escutou um louvor, fez a tua oração com palavras que você consegue compreender, mas que você separe, se você não tem a prática ainda, vai voltar em nome de Jesus, mas você que separa pelo menos um momentinho, quando você fecha os teus olhos, se concentre em Jesus, aí começa, meu Deus, não tem como você não perceber a atmosfera sendo mudada, não tem como você não conseguir ajuda através aliás, não conseguir ajuda por um motivo ou uma causa específica, porque é o próprio Espírito Santo quem está intercedendo com gemidos inexprimíveis. E quando a gente ora, nós falamos a sabedoria de Deus. Olha que coisa profunda. Quando eu oro em línguas, eu falo a sabedoria de Deus, porque eu estou orando em mistérios. Eu não compreendo em um determinado momento, mas o Espírito Santo, em determinados momentos, ele pode sim conceder o dom da interpretação de línguas, e quando esses dois dons estão andando lado a lado, eles se assemelham à profecia. Eu não sei se alguém aqui já presenciou, eu já presenciei em algumas situações, já fui usado dessa forma, minha esposa também. Quando dois desses dons, por exemplo, você vê alguém orando em línguas, e a própria pessoa, outra pessoa, começa a interpretar, esse dom ele se assemelha à profecia. Porque quando há a oração em línguas, a pessoa está ali orando em línguas, orando em mistérios, e outra pessoa está interpretando, o Espírito Santo ele promove isso para que haja edificação. Aí já não é edificação para a pessoa, é edificação para a igreja, ou para uma pessoa específica que está escutando ali aquele mover sobrenatural, ou uma edificação coletiva, ou vai ser uma edificação para toda a igreja. Então aqui eu já estou entrando nos dons, né? Mas eu estou falando um pouquinho mais profundo. Mas quando você ora em línguas, você ora a sabedoria de Deus, e consequentemente, se você está orando a sabedoria de Deus, você está orando a vontade de Deus. E recapitulando, qual é a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
já que ele me perguntou, como saber se está orando em línguas certo? Na verdade, não tem como você saber que você está orando em língua certa. Mas são palavras que o Espírito Santo ele coloca e ele dá a inspiração. Mas quem fala somos nós. Não é o Espírito Santo quem mexe a nossa boca. Não são anjos que são enviados pelo Senhor para mexer a nossa língua, não. Se você for ver em Atos capítulo 2, você vai ver que eles falavam, os discípulos, eles falavam, eles mesmos quem falavam conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, por exemplo, quando eu fecho os meus olhos, eu vou orar aqui por um breve momento, eu fecho os meus olhos, eu me concentro em Jesus e eu começo. Ou seja, eu estou falando aqui em mistérios, eu estou utilizando aqui um idioma que eu não compreendo. E como é que eu consigo falar alguma coisa que eu não compreendo? Pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo concede e eu abro a minha boca e utilizo do dom. Então assim eu sei que eu estou orando em línguas. Mas já que se de repente você quiser aprender de uma maneira mais completa ainda, eu queria aproveitar e fazer o convite para você e teu noivo estarem aqui conosco amanhã, onde eu vou estar compartilhando de uma maneira mais completa. Eu já estou trazendo aqui diversas chaves e um ensinamento bem extenso, vamos assim dizer. Era para ser algo mais curto, mas já estou estendendo um pouquinho mais. Mas se você quiser aprender ainda mais, mas se de repente você percebe que você ainda não foi ativada nesse dom, vem aqui amanhã, que amanhã eu vou estar trazendo um ensino mais completo, mas a gente vai estar orando sobre a vida daqueles que ainda não oram em línguas e a gente vai ativar esse dom através do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Amém? Então amanhã, no nosso culto presencial, a partir das 19 horas. Então, eu quero aqui, antes de finalizar, só compartilhar o que é que eu, Jefferson, o que é que eu tenho percebido na minha vida nesses últimos meses, que eu tenho intensificado ainda mais o meu tempo de oração em línguas. Eu tenho mais ou menos, já vai fazer um ano, que eu li um livro que ele mudou completamente a minha percepção sobre esse dom. É um livro chamado O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de um pastor chamado Dave Robertson. Esse pastor ele já faleceu, mas ele é um americano, ele escreveu esse livro, onde ele mesmo compartilha a sua experiência, a experiência que ele teve, através do uso constante da oração em línguas. Ele relata, só para vocês terem ideia, eu ainda não cheguei nesse nível, é o meu sonho, e estou buscando chegar. Mas ele relata, esse pastor, ele relata que ele chegou a um determinado momento da vida dele, que ele passou diversos meses, todos os dias ele orava no mínimo, preste atenção, ele orava no mínimo todos os dias 8 horas em línguas. Então já imaginou se você... Eu já estou compartilhando aqui alguns benefícios. E falei que sim, se de repente você separar pelo menos alguns minutinhos, você já vai perceber uma total transformação e diferença na tua vida espiritual. Agora imagina só, você passar por essa mesma experiência, uma experiência parecida desse pastor, onde ele orava todos os dias, 8 horas, por 8 horas, todos os dias. A oração dele, sabe como era? Ele fechava os olhos, claro que ele tinha a sua própria expressão vocal, mas por todos os dias ele orava no mínimo 8 horas. Então depois que eu li esse livro, só para vocês terem ideia, eu comecei a ler esse livro, eu estava vindo de Fortaleza para cá, para Juazeiro, eu estava em viagem, e eu aproveitei toda a viagem de Fortaleza para cá de ônibus, que quase 10 horas, e eu digo, rapaz, eu estou aprendendo aqui, já vou ativar, já vou colocar em prática. Pois por quase 10 horas diante de Deus, eu falo isso não para querer aparecer, mas para poder lhe estimular. Por quase 10 horas eu vim de Fortaleza para cá, lendo e orando em línguas, lendo o livro, me inspirando, aquela chama queimando dentro de mim, orando em línguas. Meu Deus do céu.
Eu voltei para cá aqui mais cheio ainda, né? Transbordando da presença do Senhor. Então, esse estímulo que eu quero que você tenha. E foi por isso que eu fiz essa live. E por isso que eu quero lhe convidar para que você possa estar conosco amanhã. Eu compartilhei aqui algumas chaves espirituais, alguns benefícios, o porquê que você deve orar em línguas. Se você já ora, a minha oração é para que você volte a orar. Se você não ora e se você tem dúvidas sobre esse assunto, que você reassista essa live, que eu vou deixar ela gravada. Mas o mais importante ainda, mais uma vez, já fiz diversas vezes aqui o convite, mas vou fazer mais uma vez. Se você não ora, e se você ainda tem dúvidas sobre o dom de línguas, sobre a oração em línguas, que você participe do nosso culto amanhã. Nosso culto presencial vai estar acontecendo amanhã, a partir das 19 horas, aqui na nossa casa. Creio que a grande maioria das pessoas que estão participando aqui online nos conhecem, sabe qual é o nosso endereço. Se você não sabe qual é o nosso endereço, me chame no privado, que eu vou estar compartilhando para você. Eu mando a localização, mas se você me chamar no privado, tá bom? Que eu mando a localização, se você quiser, manda o teu WhatsApp, que eu mando o endereço tudo bem direitinho. Mas todos aqui, eu creio que estão participando da live, nos conhecem, sabem onde a gente mora. Então, se você já orou em línguas há um certo tempo, para quem é o convite que eu quero fazer aqui, especial para amanhã? É para você que já orou em línguas, já foi ativado nesse dom. Mas se você já orou em línguas, mas se você já tem alguns meses e não ora, ou então já tem um certo tempo que você não tem essa prática, então o convite é para você. Mas ainda também para você que tem dúvidas e para você que nunca orou em línguas. Eu nunca orei em línguas. Eu já ouvi outras pessoas orando em línguas, ouvi você orando em línguas aqui em alguns momentos, aqui durante a live, mas orar dessa forma eu nunca orei. Mas tenho um desejo. Aprendi um pouco, quero aprender um pouco mais e quero orar em línguas. Então o convite é para você. Então vem amanhã, a partir das 19 horas, participar do nosso culto presencial, que eu vou estar compartilhando de uma maneira mais extensa e mais completa. Então, através do ensinamento que eu vou estar trazendo, o Espírito Santo ele vai despertar ainda mais esse desejo no teu coração. Mas o principal, a gente vai seguir o padrão bíblico e vamos orar sobre a vida das pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos impor as mãos sobre você, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo lhe batize e que você passe a orar em línguas e passe a desfrutar desse dom e passe a usufruir de todos os benefícios. Eu falei aqui de alguns, né? Edificação e fortalecimento espiritual, intercessão, nós oramos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, mas tem diversos. Então, a minha oração, para finalizar, a minha oração é para que o Espírito Santo gere esse desejo no teu coração e que você possa estar junto conosco amanhã, às 19 horas, participando desse culto, onde nós iremos buscar ainda mais a presença de Deus sobre as nossas vidas, onde vai haver esse ensino mais completo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai despertar ainda mais esse desejo no teu coração, para que você possa orar em línguas. Então, se você já orou há um tempo atrás, mas não ora diariamente, não tem o hábito de orar, vem amanhã. E se você, principalmente para você que nunca orou em línguas, ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, vem amanhã. E se você também conhece alguém, algum irmão seu, quando eu falo irmão em Cristo, né? Mas se você tem algum conhecido, algum parente, algum familiar, e você já conversou com ele, e essa pessoa expôs para você, eu tenho um desejo, já busco o batismo com o Espírito Santo há muitos anos, mas ainda não recebi, convide essa pessoa e traga-la aqui amanhã. E se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, se você trouxer alguém que tem também esse desejo de orar em línguas e receber o batismo com o Espírito Santo, eu tenho total certeza, pela fé, e por várias e várias experiências que nós já tivemos, eu e minha esposa, eu tenho total certeza que assim como meu filho, de 13 anos na época, Gustavo, recebeu o batismo com o Espírito Santo na nossa casa,
Assim como Pietro, com 6 aninhos, meu filho mais novo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, assim como outras pessoas nas quais a gente já oramos, e essas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, se você vier aqui amanhã, em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo, você vai receber esse batismo e você vai começar a orar em línguas. Amém? Então, fica aqui o convite amanhã, às 19 horas, para que você possa vir participar do nosso culto presencial. Então, venha, traga um amigo, traga aquela pessoa que você conhece, sabe, que tem um desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, tem um desejo de orar em línguas. Traga ela aqui amanhã, que a gente vai estar trazendo não somente o ensinamento completo, mas também nós estaremos orando sobre a vida dessas pessoas e sobre a sua vida. Amém? Então, agradeço a Deus por cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Mais uma vez, eu vou deixar salva essa live aqui. Você possa compartilhar, até como forma de incentivo, né? Compartilhe essa live com outras pessoas. Se você conhece pessoas que têm dúvidas sobre a oração em línguas, compartilha também. Que eu vou estar não somente compartilhando um ensinamento mais profundo amanhã, mas como eu falei, se você vier amanhã, nós iremos orar e o Espírito Santo vai te batizar. Eu tenho total certeza, amém? Então vamos orar para poder finalizar essa live e pedir para que o Espírito Santo possa gerar ainda mais esse desejo no teu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa live, por tudo aquilo que o Senhor compartilhou através da minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço, começa a visitar cada uma das pessoas. Começa a visitar, Espírito Santo. Começa a tocar nos corações dessas pessoas. Começa a ativar, começa a gerar o desejo no coração delas, para que elas possam buscar o batismo com o Espírito Santo. E para que elas possam voltar a orar em línguas. Para aquelas pessoas que já oravam, mas não oram mais, para que elas possam voltar a orar em línguas. Para que elas possam gerar esse desejo no coração, mas que elas possam colocar em prática esse dom sobrenatural. Em nome de Jesus, meu Deus, desde já eu quero te agradecer por esse momento importantíssimo e primordial que passamos aqui na tua presença. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa nos conceder uma excelente noite de sono, que a tua mão poderosa, que a tua unção possa estar sobre as nossas vidas e que o Senhor, meu Deus, possa trazer as pessoas que já geraram o desejo de estar aqui conosco amanhã. Que o Senhor possa trazer essas pessoas amanhã aqui para participar do nosso culto presencial, em paz e em segurança, meu Senhor. E que o Senhor possa reacender a chama ou acender a chama nos corações dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me ajude, Espírito Santo, nesse momento. Me ajude, Espírito Santo, a orar por essas vidas. Orar por essas pessoas que participaram da live. Orar, meu Deus, pelas pessoas que vão estar aqui no culto de amanhã. Orar pelas causas das pessoas, pelos motivos de oração das pessoas que estão nesse exato momento aqui nessa live. Eu não sei quais são os motivos, mas o Senhor sabe, Espírito Santo. E eu te peço a tua ajuda. Me ajude a orar nesse momento, antes de finalizar essa live. Me ajude a orar, a interceder pelos motivos de oração das pessoas que estão aqui online comigo. Faz o que eu não posso fazer, Espírito Santo. Faz o que eu não posso fazer. Me ajude a orar a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida dessas pessoas que estão aqui online. Traz um fortalecimento espiritual sobre a vida dessas pessoas que estão aqui online. Abençoa essas vidas, Espírito Santo.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que assim seja, que Deus abençoe sua vida, compartilhe essa live e mais uma vez fica aqui o convite, venha aqui amanhã às 19 horas aqui em nossa casa, para o nosso culto presencial. Venha, convide outras pessoas e venha ser batizado com o Espírito Santo para a glória de Jesus. A glória não é minha, não é da minha esposa, não é de ninguém, é para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau.